Olá, pessoal! Carol aqui mais uma vez com vocês da Artflex. E com grande prazer e com o coração cheio de alegria que eu começo mais um podcast. E hoje, gente, nossa, hoje tem papo para 2, 3, 4 podcasts. Vocês vão à loucura com a nossa convidada. Mas antes de eu apresentar, né? Lógico que a gente tem que falar um olá geral de nós, Artflex, para depois a gente passar para nossa convidada, né? Então vamos lá, Alex. Dá um oi geral pro pessoal. Olá, pessoal. Um oi geral, Alex da Artflex. Sejam todos bem-vindos. A presença do Alex é muito importante, porque chefe não tem tantos horários. Então, alguns podcasts faz eu, né? E Leile, já aproveita, fala, Leile, um oi geral. Olá, eu sou Leile Camargo aqui da Artflex. Alegria estar aí novamente com vocês aqui no nosso pod Artflex. Sejam bem-vindos todos. Então, é o que eu tava falando, né? Nem sempre o Alex tá com a gente, mas quando ele não tá, eu e Leilock estamos aqui, firmes, fortes, felizes, contentes e sorridentes para receber vocês. E eu nunca posso deixar de falar que a gente sempre traz pessoas que têm os mesmos valores que a gente e pessoas que sempre contribuem com a vida dos outros de maneira positiva, leve, feliz. E ela não podia faltar. Ai, ela já deu risada. Gente, é muita propaganda. Tá falando! Ela tá entregou. falando e nem deixou apresentar. Já que falou, né? Olha lá, já tá rindo. Vamos lá, gente. É a mais fofa do mundo. Ouvi o tambor. Não vou falar nem quanto tempo faz que a gente conhece, porque aí ela vai ficar brava comigo. Mas, né, é uma amizade assim de algum tempo, né? Pouco tempo. Mentira, muito tempo. Vamos lá, Claudinha! Seja bem-vinda! Vai ser um dos podcasts que a gente mais vai dar risada, aposto. Também acho. Mas vai agregar tanto pra todo mundo que vocês vão... Não, fica vendo, gente. Fica vendo que nós vamos aprontar. Meu Deus do céu. Oi! Bem-vinda! Eu tô até preocupada com a expectativa e realidade, porque do jeito que fizeram propaganda, lá. até eu fiquei assim, Ela quem quase veio? não Quem fala. veio? Quem será? Quem será? Cadê ela? Quem é Uh! ela? Bem-vinda, Cheguei. Claudinha! Obrigada, meus A amores. gente que agradece você estar aqui. E, por favor, fale. Se apresente. Oi! Fala um Oi, geral, olá. igual o Oi, chefe. geral. Oi, geral. Bom, sou Cláudia Mendonça, arquiteta. Conheço essa duplinha aí desde o ano passado, mais ou menos. Não vou falar que foram muitos anos. Mas pouco tempo. Pouco tempo. Trabalho na área já há 32 anos. Lógico, desde que eu saí do berçário, né? 32, tenho 33, é mais ou menos isso. Então, trabalho na área há 32 anos. Que mais? Você é casada? Não, separada. Separada. Tem filhos? Tenho 2 maravilhosos. Ah, Lindo! gente. Meninos, Os melhores meninas. do mundo. Meninos. Não, um Ah. menino e uma menina. Ah, um casal. José Não, vocês não Vitor e acreditam. Rafaela. E vocês não acreditam, né? Porque a gente viu essas crianças crescerem. E olha o que se tornaram. Ele acabou de se formar e ela tá... O meu filho se formou em medicina, né, o ano passado, e minha filha tá fazendo arquitetura, vou ser estagiária dela quando ela se formar. Não quero que ela seja minha estagiária. Não. Eu quero ser estagiária dela, né? Lógico. Se tiver algum problema, fala com o chefe. Minha nossa, eu tô vendo tudo. Legal. Então, são 2 filhos maravilhosos. Que Maravilhosos mesmo. Acho que é a razão da minha vida, assim. São eles. Ai, que bom. E você sempre quis ser arquiteta? Desde Eu acho- pequena ou não? Eu acho que eu sempre quis, mas não sabia que queria. Porque quando eu era criança, eu desenhava muita casa. Eu brincava de casa de boneca. Não era de boneca. Porque eu tinha as minhas bonecas. Meu avô tinha feito como é que fala? Uns móveis de madeira pra mim. Então, quando eu brincava... Eu colocava as bonecas, montava a casinha, colocava as bonecas, aí fazia assim, agora elas vão viajar, colocava elas em cima da cama e eu vou reformar a casa. Olha! Então eu falava que eu brincava de casa de boneca mesmo, não de boneca. E eu desenhava, eu colecionava, pra você ter uma ideia, quando tinha uns 8 anos, assim, 9, tava naquela fase que o pessoal colecionava papel de parede. Sim. Eu colecionava planta de casa. Olha só. Então meu pai recortava de jornal pra mim as plantas de casa, eu tinha uma pasta
É até um trauma que eu tenho, porque assim, eu levava minha pasta na escola, ninguém dava bola. As meninas trocavam papel de carta e eu ficava com a minha pasta lá. Eu tive. Olha a minha. Tenho até hoje minha coleção de É. papel de carta. Aí eu abria a minha e falava assim, ai, olha o que eu tenho. Ninguém olhava para aquelas plantas lá, ninguém queria. Cláudia, você já era fora da curva, né? É, ninguém dava bola pra mim. Superdotada. Eu lembro até de hoje que uma menina até uma vez fez assim pra mim. Você quer pra você? E me deu um papel de carta. Acho que ela ficou assim, tadinha, né? Vou dar uma pra ela começar. Mas eu queria a planta de casa. É. Então, eu lembro que eu recortava de jornal. Até hoje eu lembro que uma vez meu pai, numa revista, quando ele me chamou, ele falou, filha, olha essa daqui. Foi a primeira vez que eu vi uma planta com um desenho. Com as camas, com os móveis. Então, uma eu colecionava. maquete. Aí, até fazer cursinho, quando eu acabei a escola, eu prestei medicina, porque meu pai era médico. Prestei ciências da computação, não tinha nada a ver comigo. Eu não sabia nada do que eu queria. Graças a Deus, não entrei em nada. Aí, fui fazer cursinho. Aí, na aula do cursinho, eu só ficava assistindo a aula e desenhando casa. Olha. Aí, eu fiz teste vocacional. E um amigo meu no cursinho, na época, ele até falou pra mim, ele falou, você ainda não sabe o que você quer fazer? Menina, você só desenha a casa, você só gosta disso. Aí, no teste vocacional, deu Deu o quê? arquitetura, olha só! Poxa! Eu era um pouco lerda, pra saber. É. E aí, fui fazer a faculdade. E meu pai era militar. E meu pai sempre foi muito rigoroso. Alex conheceu meu pai, né? Tive o prazer de conhecer. Conheceu o militar. Nossa. Olha. E o meu pai, ele não queria que eu estudasse fora. Queria só que eu ficasse aqui. Na época, não tinha faculdade de arquitetura aqui. Sim. E meu pai, eu prestei escondido dele, arquitetura. Aí meu pai falava que o sonho dele é que eu entrasse em direito no Anchieta, na faculdade aqui. Aí eu prestei, passei, aí eu cheguei pro meu pai e falei, qual era o seu grande sonho? Ele falou que você passasse no vestibular do Anchieta de direito. Eu falei, então, já realizei. Agora posso realizar o meu? Eu entrei em arquitetura na PUC. Jura? Nossa, que coragem, né? Aí ele falou assim, pode, mas aí ele pôs um monte de empecilho. Ele falou, olha, você não vai morar lá, você não vai tirar carta, pra você não querer dirigir, ficar pegando estrada, que é perigoso, que não sei o quê. Você não vai em festa nenhuma. Você não vai pegar carona com ninguém. Se você pegar carona, eu tiro você de lá. Se você chegar aqui e você falar que você tá cansada, que você não tá aguentando de ir, eu vou tirar você de lá. Então, Minha assim, nossa. um monte de empecilhos. Sim. Assim, de regras. Desafios enormes. E eu pela cumpri frente. por 5 anos. Não fui em Poxa. nenhuma festa da faculdade, não peguei carona, não tirei carta. Sofri pra caramba, assim, nessas coisas de... Sofri assim, né? Assim, do que as pessoas estavam fazendo que eu não fazia, só queria estudar. Mas, assim, era a minha paixão. Eu queria ser arquiteta, entendeu? Então, pra mim, Nossa. falo que tirei de letra, assim, mas cumpri. É. E depois ele ficou super orgulhoso. Você é filha única? Não, tenho mais 2 irmãos. 2 irmãos. É. Você é a caçula ou não? A caçula. Nossa, então tá aí também, né? Todo cuidado. Era a princesinha do papai, né? Por isso, né, gente? Ele não queria perder ela debaixo da asa. Tem tudo a isso, menininha né? do papai. A gente também, às vezes, erra por conta disso, de querer proteger tanto. E aí, o passarinho fica com as asinhas meio, né, curtinha. Até assim, meu pai foi uma figura, assim, na minha vida que... Meu pai, ele sempre me colocou muito medo. Aliás, não só a mim, aos meus irmãos, a minha mãe, tudo. Ele colocava muito medo em tudo. Depois, acho que quando adulto, eu acho que eu entendi que o medo que ele colocava na gente, na verdade, era o medo dele. Tá. Porque se você coloca medo na pessoa, eu falo assim, era muito mais fácil pro meu pai, tá todo mundo dentro de casa, que ele sempre falava pra gente, 5h30, 6 horas, meu pai trancava a casa com um cadeado no portão. E era Porque menos ele falava, trabalho pra ele também, né? tá todo mundo ali, não precisa, Que né? preocupação ele ia ter, né? Então, se você tá em casa, se eu tô em casa, meus filhos estão em casa, tá tudo bem. Aí meu filho vai numa festa, minha filha vai no não sei o quê. Você não dorme, você fica Não. esperando chegar, você tem a sua preocupação. Sim. Então, assim, eu custei a entender isso, a ver o outro lado do meu pai. A gente vê quando adulta, né? Essas coisas. Então, assim, e hoje é uma coisa que eu busco muito em mim, de tirar essa coisa. Porque eu tive muito medo de muitas coisas. Então, hoje é o que eu mais busco em mim. Eu não quero ser como ele foi pra mim. Sim. Né? Tem o lado amoroso, muitas coisas dele, lógico que eu aprendi com meu pai e tudo mais. Mas esse lado, eu não quero. Né? Então, porque a gente tem aquela linguagem que a gente fala, né? Filha pro mundo, coisa e tal. Filha pro mundo até que ele sai no primeiro passeio. Ai, filha pro mundo. Eu pus o filho pro mundo. Não é aquela coisa tão bonitinha que a gente fala assim, ai, meu filho é pro mundo. É tão romântica, tão amorosa. Ai, é tão lindo. Né? Meu filho, quando entrou na faculdade, primeiro ele entrou em São Paulo. Depois que ele foi pra PUC em Campinas.
O dia que ele saiu pra ir pra lá, eu chorei tanto, a minha filha virou pra mim e falou assim, você não falava que filho era pro mundo? Ai, pronto. Aí se você vê naquela hora e fala, ai, gente, é pro mundo, mas tipo, eu queria estar junto. Sim. Muito bom. Sim. Então, eu acho que isso, assim, isso foi algo que eu fui trabalhando dentro de mim e trabalho até hoje, sabe? Ainda mais hoje, né? Que a vida, a gente fala, a vida é diferente, a gente tem... São outros medos que a gente tem hoje, Sim. né? São outros tempos São também, outros né? tempos, os medos que meu pai tinha, ou que minha mãe tinha antigamente. Ai, se a filha fica grávida. Hoje eu acho que isso não é a nossa preocupação com os filhos. A nossa preocupação com os filhos hoje é a violência, né? Então, assim, hoje o medo é outro. É a violência e a violência virtual que a gente fala. Porque a gente tá na época da internet, de julgamento. Jura que a gente tá na época da internet? Gente, ela quase não é internet. É que Tem um monte. eu diria que protegendo um pouco dos pais, né? A gente é o homem da casa, então a preocupação ela é sempre mais tenso, né? Eu lembro que eu amarrava a porta com corda, pra você ter uma ideia, além de trancar o portão. Porque Olha só. no começo, né? Você assume uma família, você tem que ter uma outra postura e o mercado, o mundo aí na rua, ele é tenso, é complicado. Na época do seu pai era de um jeito, hoje, né? A gente tem a questão da internet, as drogas, maciço isso o tempo todo na cabeça deles. E tem essa parte de proteção, né? E você como mãe, e acho que muito mãe e pai, né? Ao mesmo tempo, né? Muitas vezes sim. Então, acho que você deve se perder nesse pensamento, nesse protecionismo, né? E eu me vejo às vezes, né? Porra, outro dia meu filho pegou um ônibus pra ir pra casa, com 14 anos. Eu fazia isso com 11, com 10. Exatamente. Né? Mas do mesmo jeito que eu fazia com 11 e 10, eu fico preocupado que ele tá fazendo com 14. Então, a gente tem que baixar um pouco a guarda também, né? A gente tem que aprender, porque a gente quer fazer tudo pelos filhos para que eles não sofram, para que eles não passem pelas coisas. E a gente fala, a gente fez muita coisa. Embora meu pai, para você ter uma ideia, meu pai me protegeu tanto que eu não andei de ônibus até eu fazer a faculdade. Olha. Meu pai pagava táxi, mesmo não era questão de ter dinheiro nem nada, mas assim, ele não queria que eu andasse de ônibus, que era perigoso. Aí quando eu fiz a faculdade, eu ia de ônibus para Campinas. Sim. E hoje eu vejo assim, a minha filha tá lá fazendo PUC onde eu fiz, né? Hoje é outra estrutura. Ela até brinca comigo, porque eu sempre fico assim, nossa, antes era tudo mato. Ela fala, mãe, eu fico imaginando você chegando com um facão, descendo do ônibus. Numa selva, né? Passando. Falei, não era bem assim, mas que era tudo mato, era tudo mato. Né? E hoje eu vejo assim, ela fica lá na faculdade, como ontem à noite ficou, ela fica até tarde. Aí ela me manda mensagem, eu olho no celular, eu tenho como rastrear o celular e ver onde é que ela tá, se ela chegou. Aí eu fiquei lembrando outro dia, eu falei, gente, eu ia de ônibus. Não tinha celular, não tinha nada. Às vezes eu ligava do orelhão pra falar pra minha mãe, cheguei. E meu pai também tinha essa preocupação. Só que a preocupação do meu pai, ela ia até certo ponto. Porque ele também tinha medo. Então, assim, meu pai não era capaz de sair daqui, pegar um carro e me levar em Campinas. Porque a estrada é perigosa. Meu pai tudo era perigoso. A estrada era perigosa, não sei, viajar de avião era perigoso, não sei o que era de perigoso. Então, assim, eu fiz coisas de pegar ônibus até outro lugar, de errar o caminho. Foi bem tardio isso. Foi bem tardio, eu tinha 19 anos. Olha. Quando eu comecei a fazer essas coisas. Né? E meus filhos não fizeram, porque a gente leva e busca, porque a gente faz, porque hoje já tem... Cada um tem seu carro, então assim... São outras preocupações, embora a gente fale assim, são outras coisas que acontecem na vida de violência e tudo mais. Sim, então, assim, são outras coisas que a gente... Os momentos, né? outro. E brincando um pouco, né? Antes a gente tinha o velho do saco, né? O homem do saco vai te pegar. Meu pai fala A isso. turma da Kombi vai te sequestrar. Nossa, tinha isso. Hoje a molecada não cai mais nessa, né? Então, na nossa época era muita pressão em cima disso, né? Cuidado onde você vai. O homem do saco te pega e não acha mais e a gente ficava bitolado, né? Hoje o que a gente mais fala pra eles, cuidado com o golpe, né? Cuidado com o golpe. Cuidado com o golpe virtual. Sim, Cuidado com o golpe virtual. Mudou um pouco. Quem conversa com você, Exato. com quem fala com você, as coisas que você posta. Hoje a gente tem a preocupação disso, eu tenho muita preocupação disso e do que a gente fala assim, do lixamento virtual. Enquanto é uma coisa só, porque a gente fala muito de internet, eu acho que assim, enquanto é uma coisa assim, só da pessoa não gostar do que você faz, ou um hater, coisa e tal, mas isso, a minha grande preocupação é o incitar ao ódio. Sim, A gente vê que muito pessoas importante. que acontecem fora. Então, assim, principalmente em época de faculdade, coisas que postam do outro, ou o outro que caiu, ou o outro que se machucou, ou o outro que bateu no... É sabe? muito Então, assim, delicado. são coisas, mas eu falo que hoje meus filhos, né, tá com 25, a Rafa fez 21.
é uma outra fase. Eu falo que chegou num momento da fase que eu falo assim, o que eu tinha para ensinar para eles, já foi. Você cumpriu o seu papel. Muito bem, né? Vou ensinar mais coisas para eles, mas assim, o que era para fazer a formação deles, a personalidade deles, já foi. Uhum. E eu acho que eu cheguei no momento da vida que a gente tem que ver, vocês ainda estão com os filhos ainda, né? Até uma fase que vocês ainda estão ensinando muito. 14, 15 anos 14, ainda. 15. Mas assim, eu já tô naquela fase que é o momento que eu tenho que parar. E o que eles têm para ensinar para mim? Uhum. Porque os filhos ensinam pra gente. Troca, né? Então, assim, o que eles estão me ensinando hoje? E tem muita coisa que eles estão me ensinando hoje, né? Isso foi uma coisa que eu não tive com o meu pai, por exemplo. Isso, meu pai, até o final da vida dele, era ele que sabia só. Uhum. Tinha uma barreira, né? Tinha uma barreira. Eu falo assim, meu pai foi o homem mais difícil que eu amei. Olha. E eu acho que o homem mais difícil que eu amei me ensinou a amar todas as outras pessoas. Porque você amar o bonzinho, a pessoa legal, é fácil. É fácil. Se amar o difícil, que você leva a bordoada, é difícil. Então, assim, isso é uma coisa que eu coloquei pra vida de, assim, eu tenho que escutar o outro. Sim. Tenho que escutar o que meus filhos querem ensinar pra mim. Uhum. Né? É uma nova geração. Sim. E eles têm o que falar, o que ensinar. Então, às vezes, você vai se pegar com coisas que você falou pro filho e você fala assim, nossa, parece que não entrou nada na cabeça. Assim, do que eu falei, eu acho que, sei lá, meu filho não vai guardar isso. Uhum. E, de repente, vem uma frase deles, sabe? Minha filha, outro dia, eu achei tão bonita, ela chegou em casa, dela me abraçou, ela falou assim, mãe, obrigada pela educação que você me deu. Ah, que graça, gente. Porque ela presenciou algo lá de uma pessoa que ela falou assim, foi tão mal educada. Ai, que Que eu bom. pensei, nossa, jamais eu faria isso. Minha mãe jamais deixaria eu fazer isso. Então, assim, é tão bonito aqui que você vê assim, aí é o retorno, né? Que Sim. você vê assim, não, Sim. o que eu tinha que É o plantar. berço, a educação, né? É o que passou você isso. plantou de semente. Isso. Né? Eu falo que amar, ele é mandamento. E por ser mandamento, existe uma coisa em nós que Deus nos fez, é que você escolhe. Só que ele é um mandamento. Mas você tem que decidir. Porque é acima de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, de qualquer opressão, de qualquer... não passa pelo viés de bem ou mal. É só amor. Né? Então, isso é fantástico, é lindo. Pode falar, senhor, você está tossindo? Você não quer que apareça na Não câmera? quero Eu não tô atrapalhar ligando. tanto, né? Não, nem tô ligando que você tá tossindo. Tô aqui com a nossa Fique convidada tranquilo. A gente aqui. não tá nem reparando. Só tô aqui segurando. Posso tossir, não posso tossir. Pode tossir. O diretor vai me pegar depois. Não vai. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Adorei esse negócio do amor. Você terminou a sua graduação, né? E aí você já foi trabalhar ou não? Você ficou construindo ou pensando em algo para você? Não, na verdade, até quando eu fiz a faculdade, na minha época, minha faculdade não tinha que fazer estágio. Né? Não era obrigatório fazer estágio. Não era. E como era o dia inteiro e tal, não fiz estágio. E meu pai também não queria que eu trabalhasse. Ai, pronto. Era integral, que legal. Era integral. Meu pai não queria que eu trabalhasse, achava que não precisava. Aliás, a vida inteira ele achou que eu não precisava trabalhar. Acho que pena que meu pai já faleceu, eu vou ligar pra ele e falar, pai, hoje eu não queria trabalhar. O senhor tava certo! Tava certo! Mas agora você conheceu o primo rico. Eu conheci o primo rico. Aliás, vou falar, Maíra Cardi, só você acha que tem o primo rico? Gente, tá aqui o primo rico. O nosso diretor! O diretor é Mendonça, o mais rico. Ah, gente, que tudo! Segura essa, Meu Cardi. primo, segura essa, Cardi. Se soubesse a BMW dele que tá lá fora. se Querida. soubesse- Nossa, ó, ele tá só fazendo assim com as pulseirinhas de ouro, gente, que vocês não estão escutando. Não, sabe o que eu fico pensando? Ela tá falando aí e eu fico imaginando sempre a cena do pai dela tentando cortar ela de todos os sentidos e ela assim, ó, deixa eu voar! Abre a porta da gaiola, né? Eu tô aqui pronta, né, pro salto. E olha, eu falo assim, né? Olha a leoa que virou, né? Em Mas todos olha, os mas assim, sentidos, mas eu gente. não era assim. E E como que quando- você criou isso dentro de você? Não, mas Porque agora deixa ela fiquei curiosa. responder a minha primeira. Agora Ai, vamos então brigar vai. nós Agora dois. Nossa, agora me encheu de perguntas. Não, então, até a faculdade, realmente, eu fui presa na gaiola. Sim. Né? Eu acho que, assim, no mundinho ali, Sim. meu pai me colocou numa redoma. E, assim, na faculdade, pra mim, já foi uma coisa, assim, totalmente diferente. Quando eu entrei na Sim. faculdade, assim, que era...
É diferente numa escola que você fala assim, tem amigos que vêm de outro lugar. Mas assim, numa faculdade não. Tem um que é do Mato Grosso, tem um que é de Minas, são sotaques diferentes, coisas diferentes. Sim. Então, pra mim, isso já foi diferente. E aí, quando eu me formei, eu falei, agora eu vou procurar emprego. Tenho que procurar emprego. Só que eu fui indicada para o Ópera Prima, era um concurso, hoje ainda nem sei se ainda tem esse concurso, acho que não. Era um concurso que os melhores da faculdade, a faculdade indicava para esse concurso, né? O Ricardo Felipe foi indicado para esse concurso, ganhou na época, o Ricardo e o Marcos Bedinho. O Ricardo ganhou a menção honrosa. Olha. Eu fui bicho do Ricardo. Você foi bicho dele? Eu fui bicho do Ricardo, o Felipe e do Ricardo Gaspar. Ai, gente, esses dois são os figuraças. E o Cássio foi meu bicho, o Walter foi meu bicho. É tudo uns filhos da PUC, que nem eu. Filho da PUC, Todo filho da PUC que nem eu. Ai, que legal! Então, quando eu me formei, eu fui indicada para o Ópera Prima. E aí, eu fiquei fazendo... que você tem que... É o projeto final da faculdade que você tem que adaptar para o concurso. Aí, adaptei, mandei para o concurso, mas não ganhei. Até aconteceu um lance muito interessante. Porque, na época... Eu tive amigas na época da faculdade que a gente foi assim, sabe? O mesmo grupo, 6 anos. A gente foi amiga. Uma amizade legal, hein? Quando chegou no último ano, como cada dia era um tema, a gente meio que se separou. Sim. E quando chegou quase no final, eu fiz algo na minha vida que eu falo que eu me arrependo muito, porque um dia eu estava em casa com uma das amigas, eu tinha tirado... e na época eu fiz no TGI, que chamava na época, no último trabalho, eu tive uma monitoria do Ricardo Felipe, que ele me ajudou. E eu falava, Ricardo, eu não consigo criar. E ele, Claudinha, calma, qual a ideia que você tem? Sim. E os professores pedindo pra mostrar a volumetria. Ele, calma, o que você tem? Ricardo, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu vi o sistema viário, eu vi o não sei o quê. Ele falou, apresenta isso. Chega pros professores e fala assim, olha, eu não tô conseguindo criar, mas assim, eu estudei tudo isso. E parti do princípio isso aqui, mas ainda não tô conseguindo a volumetria. Sim. E foi o que eu apresentei. Os professores amaram. Olha só. E a turminha da classe não gostou muito, porque afinal eles fizeram o que o professor tinha mandado, né? Eu não fiz o que o professor tinha mandado, mas mostrei na verdade, eu mostrei minha vulnerabilidade pro professor, não tava conseguindo. E o Ricardo foi me ajudando, enfim. E aí, na penúltima apresentação, eu tirei, sei lá, nota 9, alguma coisa assim. Aí eu fui com uma amiga pra casa, né? Voltei pra Jundiaí, vim pra casa. Tocou o telefone, na época, uma pessoa lá da faculdade, uma amiga da faculdade, falou, olha, sabia que a fulana e a fulana estão falando mal de você? Que eram minhas amigas. Estão tentando falar com o professor que acha que você copiou o seu trabalho, que eu não sei o quê. Eu, se fosse você, ligava pra elas agora e acabava com elas e não sei o quê, não sei o quê. Verdade. E eu falo que eu fui muito imatura naquela época. O que eu fiz? Eu fiz isso mesmo. Ai, não acredito. Uma amiga morava em Mogi, a outra morava, acho que em Limeira, sei lá. Eu lembro que na época, eu peguei o telefone e fiquei ligando na casa da menina, até a menina chegar. Ai, não acredito. E ela tava grávida. Olha. Aí, quando ela chegou, eu falei um monte pra ela. Eu falei, como assim? Você sabia como era meu trabalho, como eu sempre estudei, porque a gente sempre fez trabalho junto. Como eu sempre desenhei, eu não dei chance dela falar. Eu fui por uma fofoca. E falei um monte pra ela. E as meninas, não só uma tinha ligado pra mim, outras tinham ligado. Olha, eu vi, se fosse você faria. Quando eu cheguei na faculdade no dia seguinte, as que tinham falado pra mim, todas estavam do lado dela. Olha o que você fez. E aí, eu acabei a minha faculdade, que eu falo, sem amigas. Poxa. Porque todas se viraram contra mim. Teoricamente, armaram uma cama mesmo, né? Poxa. E eu fiquei assim, sem amigas. Eu namorava na época, 3 anos, eu já tava namorando. Quando faltava 10 dias para eu entregar meu projeto, meu namorado na época, ele tava no penúltimo ano. No terceiro, ele tinha perdido uns anos e tal. Ele era de São Paulo, mas morava em Campinas. E eu pedi pra ele levar uns materiais pra mim, de maquete e tal. E ele chegou em casa, foi deixar o material, já fazia 2 dias que eu não dormia fazendo um trabalho. Ele deixou o material pra mim e falou assim, vamos sair hoje à noite, não sei o que. Eu falei, não dá pra eu sair, porque eu só tava fazendo trabalho. Eu não saía mais, né? A gente não tem vida social, né? Aí, quando ele entregou o trabalho, ele foi entrar no carro, ele entrou no carro, saiu do carro, olhou pra mim e falou assim, esqueci de te falar uma coisa, eu não quero mais namorar com você. Ah, pronto. E eu parei e fiquei olhando pra ele, eu falei, ele tá brincando, né? Ele tá brincando. E ele saiu com o carro, eu falei, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele não voltou. Ai, olha. Aí eu lembro que eu desci, olhei pra minha mãe e eu falei, ele terminou comigo.
E eu chorei. Eu chorei por 3 dias. Até que minha mãe falou, você vai perder a faculdade. Sim, Você vai perder a faculdade. sim. Porque você não faz o trabalho, porque não sei o quê. Aí, até que um dia eu escutei minha mãe chorando, falando no telefone com a minha tia, que ela falou assim, uma pessoa que não era da vida dela, entrou na vida dela faz 3 anos, e essa menina vai perder a faculdade que ela tanto ama, porque ela só chora e não faz o trabalho. Aí eu, em lágrimas, fui lá, fiz a maquete, fiz o trabalho, enfim, passei. Então, eu saí da faculdade sem amigas, saí da faculdade sem namorado, entreguei o projeto, eu falei, agora eu vou procurar emprego, Sim. né? Quando eu entreguei o projeto, eu entreguei numa sexta. Ah, e mais ainda. Quando eu tinha que entregar o projeto, eu tinha que levar na PUC, pra PUC mandar pro Ópera Prima em São Paulo. Ok. No dia eu liguei, na véspera, eu liguei na PUC, eu falei, olha, amanhã eu vou levar o trabalho, que eu ia levar de ônibus. Eu falei, pra quem eu entrego? Sim. A moça falou assim, era até hoje. O professor Atílio, ele tá levando pra São Paulo, e até hoje, ele já tá indo embora. Ai, não acredito. Aí eu falei, como assim? Mas eu tinha entendido que era até amanhã. Aí ela falou, não, é até hoje. Peraí que eu vou conversar com ele. Aí ela foi lá, conversou, falou, olha, ele falou, se você levar na casa dele amanhã, lá em São Paulo, ele leva o seu trabalho. Tá. Aí fui e falei pro meu pai. Meu pai era super protetor, mas ele não ia pegar o carro e enfrentar São Paulo. Então, ele não iria. A minha mãe falou, eu vou com você. Olha só. Nós vamos de ônibus e tal. No dia, uma chuva, Ai, assim. gente do céu, que coisa. Saímos de ônibus, pegamos tudo, chegamos, ele morava lá perto da Paulista, nós levamos o trabalho. Quando cheguei lá de Canudo, eu e minha mãe, ainda foi assim, tava tão chuva em São Paulo que o ônibus não chegou na rodoviária, ele parou num ponto e falou, gente, daqui vocês descem, porque eu não vou conseguir chegar alagava muito, no né? Tietê. Bom, enfim, nós chegamos lá, eu e minha mãe, consegui, toquei a campainha, a moça abriu a porta, eu falei, ó, vim deixar o trabalho, ela entregou. Quando eu entreguei o trabalho com guarda-chuva e tudo mais, eu entreguei o trabalho que eu virei, a minha mãe fechou o guarda-chuva, olhou pra mim e falou, agora nós vamos dançar na chuva. Ai, coisa A gente boa. chama a entregou. mãe pra fazer isso, né? Gente, eu falo que foi a melhor lição da minha vida. Eu Ai, fechei, fofa. aí nós dançamos na chuva, eu e ela. Meu pai xingou muita gente, porque depois a gente teve que pegar trem e tudo mais pra chegar em casa. Tô nem aí. Eu não ganhei o concurso, mas eu falo que eu ganhei um dos melhores momentos da minha vida com a minha mãe. Gente. Foi aquele. Aí, isso foi numa sexta, na segunda-feira eu falei, eu vou procurar emprego. Sim. Aí tocou o telefone de casa, era a Tebas me procurando, que o professor Paniza, que foi meu professor abençoado, que já faleceu, infelizmente, o professor Paniza tinha me indicado para um emprego. Olha que legal. E aí ligaram de uma imobiliária que o professor Araquém tinha me indicado para um emprego. Eu falo que isso vai ser uma grande lição também na minha vida, foi de ver, e eu falo muito para minha filha, às vezes a gente acha que o professor não tá notando a gente. Tá, né? E na época era assim, os professores têm isso, né? Tinha a Paty na minha faculdade. Eu lembro que quando ela entrava, ela fazia trabalhos lindos. Os professores sempre assim, Paty, Elogiavam. é o seu trabalho. Eu falava, os professores sabem o nome dela, não sabem o meu? Como é que eles vão saber quem eu sou? E os professores sabiam quem eu era. E aí eu fui trabalhar na Tebas Construtora. Eu fui ver os 2 empregos e aí fui trabalhar na Tebas Se Construtora. Então identificava foi meu mais. primeiro emprego. Foi na Tebas e foi graças ao professor Paniza Olha só. que me indicou. Bom. Que bom. Né? Então, eu falo assim, às vezes a gente acha que a gente é invisível para o outro, mas a gente não é. Alguém está notando a gente, o professor está notando a gente. Então, às vezes, se minha filha fala alguma coisa, às vezes, tem um professor lá, mãe, sei lá, ele nem olha para o nosso trabalho. Ou até quando na época que ela fazia balé, eu lembro uma vez que ela comentou comigo assim, minha professora pega muito no meu pé. Nossa, hoje ela só pegou no meu pé. E eu falei, aproveita. Quando a Aprenda, pessoa né? tá pegando no seu pé, é porque ela acha que você ainda pode crescer. Potencial, Tem potencial. Quando a pessoa não liga mais pra você, e você pode fazer qualquer coisa e fazer errado, é que a pessoa já desistiu de você. Você só se tornou mais um, né? No meio de tantos. Eu também tenho essa percepção. E, Cláudia, uma pergunta que não quer calar, né? Quantos Instagram você tem? 7. Ah! Ai, peraí, deixa eu só complementar uma coisa. Aquilo que eu falei das minhas amigas da faculdade, muitos anos depois, eu encontrei elas virtualmente. E eu mandei uma mensagem pedindo perdão pelo que eu fiz pra ela. Olha, que bonito isso! E aí foi interessante que a Denise pegou e escreveu assim pra mim, Cláudia, eu nem lembrava mais disso. Nossa, você vê como que cria uns traumas dentro Ela da falou gente? assim, eu nem lembrava mais disso, imagina, sossega seu coração, eu nem lembrava mais dessa história. Mas aquilo me marcou muito, mas faz assim, eu parte, pedi né? perdão muitos anos depois, quando eu encontrei ela pelo... Não sei se foi pelo Orkut ou pelo Instagram. Olha Quando que eu bom! Encontrei.
Mas, Há sempre chance da gente pedir perdão pra pessoa pelo que a gente fez. e eu acho que isso traz uma leveza, né? Ah, com certeza. Porque- Pra ela não lembrava mais, mas... eu Não fez esqueci. sentido, mas pra você teve muito sentido, É. né? É que eu acho que, assim, é uma coisa que eu aprendi. Mesmo que a gente tenha uma raiva ou alguma coisa, a gente tem que ouvir o outro. É. A gente não pode só pelo impulso. Uhum. A gente tem que respirar e ouvir o que o outro tem pra A falar. versão, né? Que eu não ouvi. Sim. Então, e respondendo aquela sua outra pergunta que você falou, É. então, até esse período, acho que da faculdade, até eu entrar no primeiro emprego, eu estava numa gaiola. E aí, eu acho que quando eu perdi as amizades, perdi o namorado, eu acho que as perdas na vida, eu acho que elas que vão, na verdade, abrindo as portas pra gente. Te libertam, né? Elas vão libertando. É, Mesmo tem as um perdas sentido. doloridas por minha causa ou não, eu acho que foi isso que foi me libertando, assim. E depois eu falo assim, eu acho que eu considero a minha vida adulta, sinceramente, eu sempre fui muito pamonha mesmo, tá? Eu era muito... Por ser muito presa pelo meu pai, Sim, até a época da faculdade, eu era muito tonta. sim. Eu era muito tonta, muito, acho que ingênua, né? Uhum. Não tinha... Inocente mesmo, né? Inocente. Porque ele Então, não mostrou realmente o que tinha... Aí eu acho que na época, eu considero minha época adulta quando eu saí da faculdade, aí emprego, trabalho, madura, aí né? eu fui começando a criar mais a minha personalidade. Uhum. Que é o que eu estava comentando antes, né? Quando eu era criança, eu copiava totalmente as minhas amigas. Eu era assim, aquela Dolly, né? Eu copiava o cabelo, copiava a fala, Sim. copiava a roupa. Ah, eu queria ser tão igual a ela, tão igual a ela, que a pessoa enjoava, né? Quem que é uma sombra? Meu Deus, quem que é uma pessoa tão igual? Hoje eu me considero diferente, então assim, hoje vai. Então, é Esse isso que... Instagram é bem diferente. O Instagram, eu acho que eu considero uns Instagrams, assim, o meu principal, que é o de arquiteta. Conta um pouquinho até por que são segmentados, né? Porque, gente, ela é multifacetas. Aí você falou uma palavra certa. Eu acho que eu sempre fui muito de gostar de fazer um monte de coisa. Talvez até pelo meu signo, que eu falei, sou gêmea, sou geminiana, então sou Ruth e Raquel dentro de mim, já nasci bipolar. Então, eu acho que geminiano é tudo, gente. É o melhor signo, porque a gente é duplo. Entendeu? Adoro, tem sentido. A gente já é assim, a gente já nasce legal. com duas coisas dentro da gente. Então, assim, eu gosto de fazer um monte de coisa. E aí, no meu Instagram, eu tava colocando tudo do que eu faço. E aí, para algumas pessoas, às vezes pensa, tipo, ela faz tudo e não faz nada. E, na verdade, eu faço muita coisa, gosto de fazer muita coisa, né? Escrevo crônica, monto mesa, faço um monte de coisa. Então, no Instagram, eu comecei a separar meus Instagrams. Então, tenho o meu de arquitetura, onde eu apresento o meu trabalho. Sim. Tenho leituras de arquiteta, porque eu gosto muito de ler. Na minha casa, eu tenho Estava comentando antes com o Alex, eu tenho uma estante onde meus livros são todos catalogados, tipo livraria, onde uma separado gente, eu por já vi. arte, é tudo separado, meus livros. Eu leio muito. Então, criei um Leituras de Arquiteta que eu dou dicas de livros. Muito bom. Aí, eu tenho um que é o Receber em Casa por Cláudia, porque era um hobby que também acabou virando um negócio. Acabou parando depois na época da pandemia. Sim. Porque eu monto mesa posta para receber na minha casa. Gente, ela arrasa. Ela já montou algumas aqui, né? Já fizemos eventos aqui. E ela faz evento nos lugares. Você pensa que tem que ficar contratando a... Ela arrasa, gente. É impressionante. É um dom. É porque eu gosto de misturar E tudo. nasceu com você. É impressionante. É muito bom. É muito bom. Então, assim, aí da mesa posta, eu criei um Instagram só para sobre mesa posta. Né? Então, aí os mimos, eu gosto de criar mimos diferentes no final do ano. Eu crio meus mimos para dar para os meus clientes, para os meus fornecedores. Eu gosto de dar. Tô no grupo seleto. Tá lá na minha listinha. A gente espera, juro mesmo, gente. A gente espera a visita da Mendonça, Cláudia. nós vamos entrar nessa lista, Mendonça. Nós, há de estar esse ano nessa lista. Não, e sabe o que impressiona? Que a mãe dela vai nas loucuras dela. E na verdade, eu aprendi. É muito legal isso. Eu falo que eu aprendi com a minha mãe. Não, a mãe dela é fora da curva. Porque a minha mãe, ela sempre fez muita coisa, assim. Ela costura muito bem. Isso é um dom que eu não peguei da costura. Eu não peguei também de não jeito peguei nenhum. da minha mãe isso, não. Peguei. Mas a minha mãe, ela fazia, quando eu era pequena, ela fazia muito curso. Então, assim, curso de tapete. Curso de, sei lá, aprender a bordar. Às vezes curso, às vezes, assim, com amigas aprendia. E tudo que ela fazia, ela me levava junto. Então, era assim, aprender a bordar. Aí ela pegava um paninho, mais umas linhas e dava pra mim. Aí ela fez lá pintura em cerâmica. Aí ela comprava uma cerâmica pequenininha, uma tinta. Então, tudo que ela fazia, ela deixava eu ficar do lado fazendo. Transbordava, né?
Então, é engraçado que, assim, hoje eu passo isso pra minha filha. Minha filha gosta de montar o presente. Ela gosta que de graça. fazer um presente especial pra gente, né? Então, ela me deu agora, até no meu aniversário esse ano, ela fez um quadro pra mim, que ela pegou uma foto minha e do meu pai. Ela desenhou a gente e bordou em volta. Ai, que graça! Então, Olha, assim, ela prepara o presente, ela faz, que eu acho muito assim, afeto isso. aquele momento que eu tô fazendo mimo pra pessoa é assim, eu tô dispondo o meu tempo, o meu carinho, eu penso com o maior carinho pra pessoa. Então eu faço a bolachinha, eu pinto um negócio, eu crio algo diferente, né? Então assim, isso eu gosto de fazer. Aí virou um outro Instagram, que é o Mimos da Arquiteta. Então que eu mostro ali. E na verdade assim, não é que eu queira, ela tá querendo se mostrar, quer mostrar tudo que ela faz, é que eu acho que a gente pode inspirar outras pessoas a fazerem também. Muito. Entendeu? Então, inspirar a pessoa a ler. Aí, dos livros, foi através do Leituras de Arquiteta que uma pessoa uma vez me escreveu, né? Que foi a Silvia Jeremy, que me escreveu até falou assim, você não gostaria de publicar uma crônica sua? Eu tenho uma coletânea e coisa e tal. E eu comecei a participar das coletâneas. Gente, ganhei. Eu ganhei, ó. Essa é a última. Aí sabe o que ela falou? Leia primeiro a minha, né? Por favor, me prestigia. Então, a gente vai ler primeiro a dela, ó. Traços, laços. E aí, depois a gente lê, né? A das outras. Então, vamos prestigiar a amiga. Só eu ganhei. E isso é uma coisa muito legal, porque assim, eu sempre pensei em escrever um livro. Mas um livro, quanto vai sair o valor de um livro? E a Silvia, hoje é a Regina que faz, é uma coletânea. Então, assim, você consegue participar escrevendo, cada um com uma crônica, né? E eu aproveitei, o primeiro livro que eu escrevi, que foi o livro da inspiração, eu contei sobre a minha separação. O segundo livro, que era o livro da fé, eu contei sobre a morte do meu pai, que eu estive presente até o último minuto do lado dele. Você vê? Né? O outro livro, eu contei quando eu fiz 50 anos. O outro livro, eu contei sobre meus primos e sobre a minha família, meus tios. O outro... Então, assim, cada um eu contei um trechinho. O penúltimo que eu fiz, eu contei sobre a minha mãe. Quanto a minha mãe é importante na minha vida. Então, esse daí eu escrevi uma carta pra mim. Ela perguntou hoje, gente. Pergunta pro pessoal, Cláudia. Gente, vocês já escreveram uma carta pra vocês mesmos? Olha, eu não fiz. Você já fez isso, Leile? Não, nunca escrevi uma carta pra mim. Aliás, escrevi na época da faculdade, da pós-graduação. Aí a gente escreveu. Mas, assim, isso já fazem 3 anos. Então, eu nunca fiz, mas deve ser um baita exercício, hein? Eu escrevi uma carta porque, Foi na verdade... fácil pra você fazer isso? Olha, eu acho que pra mim não vai ser fácil, não. Até é interessante que, assim, os livros, né, sempre dão um prazo pra gente escrever. Sim. E o tema que é. Sim. E eu sempre falo pra Regina, né, que é a editora. Assim, elas dão um prazo. Gente, eu sou sempre a última a escrever, assim. Que eu tô no trabalho, assim, falta 2 dias. Só que eu sento e escrevo de uma vez. E às vezes, quando ela fala o tema, eu já fico assim, eu vou escrever isso, eu vou escrever aquilo. Na hora de eu escrever, eu sempre escrevo sai outra coisa. Eu sou muito E essa Traços e Laços, ela fala sobre a maturidade, pra gente falar ao longo da vida os traços que a gente tem, os laços que a gente forma e que se desfazem. E muitas vezes se desfazem por nós ou pelos outros, mas que criam traços na gente, que deixam traços na gente. Sim. Todo mundo que passa na gente deixou alguma coisinha, boa ou ruim, ou um sentimento bom ou ruim, né? E aí, naquele momento, foi quando, na hora que eu fui escrever, e eu escrevi uma carta pra mim, criança, e contando como vai ser essa trajetória dessa criança até hoje. E tem coisas que eu até falo assim, te dou uma dica, não faça isso. E outras assim, mesmo que eu fale, você vai fazer. E eu acho que é interessante esse exercício, né? Eu acho que eu acho que hoje a gente tá vivendo num mundo, e principalmente pelas redes sociais, o que a gente mais vê, o que eu mais vejo você precisa performar. Você precisa ser excelente no que você faz. Sim. Você precisa ser bilionário, não é nem mais ganhar dinheiro, tá? Ninguém mais tá falando de ser rico. Você precisa ser bilionário. Você precisa ter, você precisa ter, você precisa ter, você precisa ter. E se for o ser, você tem que ser performático, excelente no que faz. É o pertencimento, né? Gente, eu não sou assim. Então, eu fiz alguns cursos sobre Instagram, todo mundo falava assim pra mim, você tem 7? Tire todos, coloque tudo num só. Aí, eu já não fazia mais com essa pessoa, porque não me interessa. Entendeu? Assim, porque eu sou assim. Você faz um monte de coisa, como que você dá conta de tudo? Antes eu brincava, eu não tenho marido, então por isso que eu dou conta de tudo.
Menos uma criança em casa. Mas não é isso. Então, assim, não, na verdade é assim, como você dá conta de tudo? Eu não dou. Eu não dou conta de tudo. Sim. Óbvio que se eu tenho 7 Instagrams, meus 7 Instagrams não vão ser perfeitos, porque eu tô escrevendo em todos. É. O meu principal é o de arquiteta. Os outros eu considero como álbum de figurinha. Eu guardo lá minhas coisas. Eu tenho um nicho para isso. Sim. Né? Se eu quisesse focar só em fazer mesa aposta, eu poderia... Tem gente que já fala para mim, nossa, você poderia ter uma loja, você poderia fazer. Eu Cláudia, você concordo. poderia estar rica. Se eu quisesse só escrever livro, ai, você poderia fazer. Mas eu não sou assim, gente. Eu sou essa múltipla mesmo. São as várias Cláudias, como várias tem dentro Carols, de- que tem dentro da dentro de mim. gente. Então, assim, E tá tudo bem. E tá tudo bem, tem gente que é nichado. Eu admiro as pessoas que são focadas e só fazem aquilo. Eu não consigo ser focada, gente. Eu não consigo. Então, assim, eu vou dar o meu melhor dentro do que eu posso. Eu vou performar? Não vou. Eu cheguei à conclusão disso. Eu não vou ser excelente. Eu não vou ser bilionária também. Adoraria. Mas eu não vou. Porque eu sou aquela que daí eu vou gastar o dinheiro com uma miniatura. Essa é uma paixão. Essa é a melhor! Demorou, mas chegou! Com uma miniatura. Eu gosto de mobiliário, sempre gostei de mobiliário. Comecei a colecionar miniaturas de mobiliário. Numa época que eu dei aula no Senac, Sim. né? E assim, a pandemia foi a pior coisa na minha vida, no sentido de me ensinar a comprar pela internet, que eu não sabia, preferia continuar Jurassic, não saber, que eu aprendi a gastar dinheiro sem sair de casa, sem ter que pagar boleto, isso é horrível! Por que eu fui aprender? Então, Mas aí você aprendeu algo que você não sabia. aí eu comecei a comprar a miniatura da China, a miniatura disso. Então, assim, só que isso é uma coisa hoje que eu tô trabalhando para isso, é de ser focada, porque eu já dei palestra, continuando sobre a minha carreira, do que eu já fiz. Voltando ali nesse assunto, eu trabalhei na construtora Tebas. Depois de lá, eu saí e fui trabalhar com o César Harada. Trabalhei no escritório do César. Saí de lá. Depois eu montei Esses 2 empregos eu fui mandada embora. Na Tebas, porque fecharam. Era a Tebas Sistemas que eu trabalhava. E era uma parte da empresa que depois de um período eles fecharam. Não ia ter mais. Todo mundo foi mandado embora. Do César eu trabalhei por um período. Teve uma época de recessão também. Saiu uma boa leva lá que trabalhava com ele. Mas agradeço muito o que eu aprendi na Tebas. Na Tebas eu tive o meu chefe, foi o Jackson, que eu chamava de amado chefinho. Eu falo que isso é uma coisa muito boa na vida, você ter o primeiro chefe humano. Ai, que Ele foi muito humano. Faz muito sentido. O Jackson, ele foi pra mim, assim, como se fosse um professor de faculdade. Ele não é chefe, ele vira um líder. Um bom líder Ele foi muito esse. humano, ele foi muito assim... Claudinha, não é assim que faz. Claudinha, é assim que você tem que fazer. Claudinha, tenha paciência do mundo. Então, assim, isso foi muito bom. Cláudia, Depois eu fui trabalhar com o César. Tá. O louco, assim. Adoro o César. O César, assim, Claudinha, faz isso. Mas como que faz? Vai lá na prefeitura e vê, não sei o quê. Foi bom também. Porque o César... Ele instigou você a aprender. O César me jogou pros correr leões. atrás. Vai na prefeitura e vê lá o Comunique-se. Oi? Na época não era Comunique-se, era o convite. Vai lá atender o convite. Convite de quê, gente? Eu não sabia. Chegava lá, não sabia que andar que era, o que era. Aprendi muito, porque o César, sim, largava na mão pra aprender. Foram 2, né, que aprendi muito. Quando eu saí de lá, eu comecei a mandar currículo, tal. Só que eu nunca fiquei sem dinheiro. Então, assim, como eu sabia fazer artesanato e artes, eu fiz um bazar. Virava, né? Então, assim, eu já vendi de tudo. Então, pintava a tela, pintava isso, pintava aquilo pra vender. Eu falo que dinheiro não fico. Que bom. E aí, depois disso, comecei a construtora que tinha do lado da minha casa, que eu morava em frente ao Bolão. Esqueci o nome da construtora. Me procurou se eu quisesse fazer uma... eram uns galpões, projetos de galpões, comecei a fazer. Aí, me passou um projeto de uma casa, e se eu queria fazer junto com o Rodrigo, que era um engenheiro. O Rodrigo é o marido da Ana Paula Vettori. Sim. Né? Aí, na época, a gente resolveu fazer uma sociedade, eu, o Rodrigo, a Paula e uma pessoa que foi estagiária nossa, foi meu estagiário lá no César. Acabaram os meninos saindo muito rápido, ficou eu e a Ana Paula, ficamos sócias por um período, depois a sociedade acabou e eu comecei a minha carreira solo. No meu escritório. Mas bastante gente faz isso, né? E é importante para a evolução e para você também saber um pouco de tudo e para também testar você. Será que eu tô pronta para o mercado? E aí tem aquele amadurecimento, fala, vambora, vamos tocar. E um monte de profissional acontece isso, né? E pra mim foi bom, porque eu tive experiência de uma construtora, eu tive experiência de um escritório de arquitetura, de uma sociedade, da carreira solo.
E aí, no meio disso, teve na minha carreira solo, uma vez o Dionísio, da Stock Brasil, Sim. né? O Dionísio tava dando uma aula no Senac. Aí ele ligou pra mim e falou, Cláudia, estão precisando lá de uma pessoa pra dar. Era pra um curso lá, chamava que legal. GEP 2. Fui lá no Senac, fiz... dei aula desse curso, não era de decoração. E tinha coisa de decoração lá, o curso de decoração, e eu queria dar. E eu falava, dá pra eu dar aula? Não dá, porque tem que ter eu tinha que ter acho que 11 alunos, e não tem quórum de alunos. A gente lança o curso e não tem quórum. Então, assim, a gente não dá o curso... Tem que formar turma, né? Porque tem que gastar com material. Na época era transparência. Aí eu fiz a proposta pro Senac. E se eu der o material e vocês não gastarem o material? Olha. Aí eles falaram, tá bom. Aí eu peguei e dei aula. Sim. Montei o material e dei aula por 9 anos no Senac. Olha só, Cláudia. Depois, quando eu saí de lá, eu tinha todo o material. Sim. Aí um dia, a secretária do Senac na época ligou pra mim e falou, Cláudia, tem uma pessoa querendo um curso de quarto de bebê. Mas a gente não tem aqui. Eu passei seu contato. A pessoa me ligou e falei, viu, mas eu não tenho escritório. Ah, eu faço no seu escritório. Eu falei, peraí, montei o curso pra ela. Então, a partir daí, eu montei vários cursos e comecei a dar aula no meu escritório. Até hoje, monto cursos se a pessoa precisar, ou mentoria. Então, assim, foi um outro lado meu que eu fiz, né? Aí, depois fui fazer... aí nessa época, porque tem um período do escritório nosso, e acho que vocês também passaram isso na vida de vocês, quando a gente tá construindo, que é trocar figurinha, né? O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, parece que você tá assim, só... Então, assim, um cliente pagava, eu comprava a impressora. Um cliente pagava, eu comprava a tinta da impressora. Né? E não ia. E na época eu estava casada, meu ex-marido é contador, tinha um escritório, ele até falava assim, viu, você tá trocando figurinha, vem trabalhar comigo. Né? Vem trabalhar comigo. Aí eu falei, então vou fazer curso. Aí eu fiz departamento pessoal, escrita fiscal, fiz técnico em contabilidade. O que aparecia de curso, eu fazia. Mas sempre falava assim, calma que vai tá aparecendo cliente, vai tá melhorando. E aí, até um dia que ele até fez uma proposta depois para mim, ele falou, você não quer fazer na GV um curso de gestão para você dar treinamento para minha equipe? Olha. E aí eu fui fazer na GV, que eu fiz a minha pós, gestão de pessoas com ênfase em estratégia, que eu usei para as minhas mentorias. Sim, e são muito boas. Nas lojas, que eu dou treinamento em loja também para lojista, porque eu falo que lidar com a minha raça não é fácil, raça de arquitetos, né? A gente sabe. Sim. Cada um tem um jeito, tal. Então, assim, tudo isso na minha trajetória, eu acho que o que eu mais fiz na vida é que as pessoas, a gente fala, né? A sorte pega a gente trabalhando. E eu vi até num podcast que a Patrícia da Doma Arquitetura, que ela falou, eu não lembro agora qual que é a nacionalidade da avó dela, que a avó dela fala que a sorte significa boa chance. Olha só. E eu acho que, assim, eu aproveitei as boas chances que apareceram. Então, todas as oportunidades que apareceram para mim, eu abracei e fui, né? E eu acho que tem oportunidades que você abraça e tem oportunidades que você cria. Tá. Você consegue criar oportunidades para você. Qual que era a sua idade quando você fez os cursos de... esses tanto de curso? Antes da pós? Antes da pós? Olha, eu me formei, eu tinha 23. Curso fiscal, curso não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, eu tinha... Porque logo comecei a namorar... Eu acho que eu tinha ali uns 26... Não, peraí. Eu já estava casada, casei com 27. Acho que 27, 28, que eu fiz esses cursos. Você veio... Após quando eu fiz, eu já tinha... Após eu tinha 37. Mas você viu como foi intenso? Sim, sim. Da saída da faculdade, tudo que conseguiu fazer. E tem gente que passa uma vida, não faz 10% do que você fez. Não, Né? e assim... Você serve de inspiração para todo mundo. Olha a vivência de vida que você tem. Né? E eu falo uma coisa, Carol, que é assim... E é maravilhoso. Tem gente que fala isso. assim, fiz um curso, não serviu para nada. Eu não fui trabalhar com contabilidade. Mas, assim, me deu uma base de muita coisa, né? O gestão de pessoas com ênfase em estratégia, na época, era só... Quando eu fui fazer, assim, quem tinha lá na GV era... e um trabalhava na Claro. Eu nunca me esqueço o dia lá que o professor perguntou, cada um tinha que se apresentar, e assim, eu trabalho na Siemens, eu sou da área de RH, coordeno 2.300 funcionários. Eu trabalho na não sei aonde, eu tenho não sei quantos funcionários. Eu trabalho na não sei aonde.
Aí, quando eu levantei, eu falei, sou Cláudia Mendonça, arquiteta, trabalho sozinha. Só que eu tenho que coordenar um monte de gente. O gesseiro, o pedreiro, o eletricista, eu ia chegar com a pergunta. o fornecedor. Eu falei... É a mesma coisa, Cláudia. Eu tenho uma gestão de várias pessoas. Né? Tanto que o grupinho que eu formei lá era assim, tipo, o Aaron, um amigo, infelizmente, que faleceu, maravilhoso. Ele era comissário de bordo da TAM. Daí ele, comissário de bordo da TAM. Aí nós montamos um grupinho, parecia um grupinho dos excluídos, que era um era o Guilherme, que tinha uma loja, que era assim, os menorzinhos, sabe? Assim, então é isso que é legal. Eu acho assim, eu aproveitei todas as oportunidades. Sim. E no Senac, eu fiz, na época que saiu texturização de parede, reciclagem de imóveis, começaram a texturizar paredes, eu fiz curso. Aí eu fiz curso de texturização de parede, reciclagem de imóveis. Eu fiz curso aqui quando tinha... Ai, como é que chamava? Era lá no centro. Era um negócio de lojistas que tinha. Eu fiz curso de marketing. Eu fiz curso de vendas. Curso livre, eu fiz um monte. Então é muito legal isso. Durante a pandemia, eu fiz curso com a Érica Queiroz. Fiz curso online. Em casa eu sou conhecida como a louca do curso. Mas vai fazer outro? Falei, o único jeito da gente ficar bom. E eu acho... se reciclar... Se atualizar. E você conhecer outras pessoas e conhecer outras cabeças. Eu adoro sabe? fazer isso. Então, Network, pra mim, me preenche. Conhecer gente todo dia, trocar isso daí. Nem aqui na Artflex, a gente tem que ficar se reciclando sempre. Por quê? Porque entra muito material. São materiais que são substituídos, entra tendências, que é igual do ramo da arquitetura. Sim. E se você não se especializa e se recicla, que a gente estava falando até no outro podcast, né? Que a gente gravou com o Glauco. Se a gente passa 6 meses sem olhar algumas coisas específicas, você já tá para trás. E nessa era do digital, tá pior ainda. Sim. Né? O vídeo que você usava 6 meses atrás, você não pode postar hoje. Né? Falar de um assunto, se você falar hoje, nossa, mas que atrasado. Então, essa vertente que a gente tem que estar e a gente tem que ser versátil. E tem que ser ágil, e tem que ser rápido. E o seu cliente procura isso quando vai te contratar. Né? Com certeza. E é muito mais leve você negociar estrategicamente. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Então, às vezes, um curso que você acha que não vai ter sentido, você vai usar ele em algum momento. Para alguma coisa. Eu sempre falo assim, não existe um curso que você faça e fala assim, não aproveitei nada. Nem que se você tenha aproveitado o cafezinho, o bom dia do porteiro. Aliás, é outra coisa que eu sempre falo, né? Ninguém constrói nada sozinho. Isso. Que é uma coisa também que eu falo, que assim, hoje, muitos... até profissionais que estão começando, que eu vejo, eu sei que tem um foco, a pessoa quer ter o seu escritório, quer ter seus estagiários, quer ter, né, a sua estrutura... e a minha estrutura sou eu. O cliente que vem no meu escritório sou eu, né? Só que eu falo, ninguém constrói nada sozinho. Eu não trabalho sozinha. Sim. Eu tenho uma equipe por trás, que é uma equipe, na verdade, de todos os bastidores. Como a gente já fez um evento aqui que foi Ninguém Constrói Nada Sozinho. Foi lindo. Né? Foi emocionante. Eu fiz um evento para agradecer todos os meus fornecedores. Porque assim, se eu consigo hoje dar conta de um monte de coisa, por quê? Porque daí eu ligo pra Carol e falo, Carol, tô precisando de um negócio assim. Eu tô precisando... Como ontem... São os apoios, né? Eu até falei pra Carol, né? Eu tô feliz de estar aqui hoje, porque ontem eu chorei muito. Chorei. Que eu até sempre você chora? Você chora? Eu chorei muito. É que a régua é muito alta. E aí você se cobra muito. Né? O que aconteceu ontem, eu errei num projeto. Né? Eu errei, não compatibilizei uma medida num projeto. E quando chegou lá uma cabeceira e uma mesa, não estava cabendo. Né? E eu, assim... Lógico, ao longo da minha carreira, que eu tenho 32 anos de formada, eu já chorei várias vezes, né? Mas assim, chorei em casa, você chora até de raiva, né? Nossa, o pedreiro não foi, o eletricista fez errado. Ou chorei porque a coisa não deu certo. Hoje já não tenho mais isso. Mas na minha carreira de 32 anos, só teve 2 vezes que eu chorei na frente do cliente. Eu chorei há uns anos atrás com o Vanderlei, que é meu cliente, que é da One Hair, e é meu amigo. Sim. Chorei num dia que eu falei, não vai dar pra inaugurar, porque tava tudo muito atrasado, já tava marcada a inauguração. Eu falei, pelo amor de Deus, muda a inauguração. Ele até olhou pra mim e falou, para de chorar, menina. Mas ele é meu amigo de adolescência. E você nem controlava aquilo. Porque você não ia pegar a mão do pedreiro e fazer acontecer o negócio. Né? E ontem eu chorei na frente do cliente. E o cliente até ele me abraçou na hora. E eu falei pra ele assim, eu não tô chorando pelo prejuízo, porque eu vou pagar o que tá errado. Não era pelo prejuízo, é porque é uma obra dele que ela teve vários problemas de entregas de fornecedores que estão atrasados, que não foi culpa minha. E, de repente, eu era mais uma que criando um atraso. Coisa, Então, na hora eu chorei e falei pra ele... empatia, né, Cláudia? Então, na hora eu chorei e falei pra ele, eu falei assim,
assim, eu falei, eu tô criando um transtorno. E ele até me abraçou, o cliente. Ele falou, não, Cláudia, tudo bem. Mas Eu ele falei, entendeu. Ele entendeu. O fornecedor, porque aí é o que eu falo, a equipe que a gente tem por trás, o fornecedor falou, Cláudia, por você eu te ajudo, eu vou Totalmente fazer. complacente. E vai me ajudar. Sim. Entendeu? Então, assim, vou pagar o prejuízo e não é isso, porque isso é uma coisa que eu tenho na minha vida. Erro meu, pago eu. Eu acho que não há pra gente chegar no momento e começar a dar desculpa. Que é o que mais Assumir, acontece né? na gente. Assumir, Ai, faz olha, isso parte, aqui né? foi porque o outro, porque não foi o outro. É. Tanto que eu falei que eu fiz o VAR, né? Que igual de futebol. É resolver e depois ver o que faz, né? É, eu fui lá e olhei. Tanto que depois eu liguei pro cliente. Porque na hora até o cliente falou assim: foi erro meu? Não foi erro meu. Porque ele comprou aquilo que estava no pedido. Sim, Eu não verifiquei o pedido que foi numa Sim. medida errada. sim. O cliente não era pra ele saber mesmo. É. Então, assim, depois até eu liguei pra ele, eu fiz um videozinho. Eu falei: achei o meu erro. Eu não compatibilizei essa medida. Fiz o projeto, a medida era aquela. Como entrou marcenaria e tudo mais, a gente sabe, marcenaria na hora de adaptar a medida avançou um pouco mais. Sim. E eu não corrigi o restante. Sim. E pedi o resto como estava. Então, assim, foi um erro meu. Falei pra ele, foi um erro de desatenção. Sim. Ontem eu chorei a tarde inteira. Assim, eu trabalhava e eu chorava. E assim, mas meu choro, eu vou ser bem sincera, foi o meu choro por criar mais um transtorno para uma obra que já tá Já lenta. tá com problema. Já tá com problema. Não quero mais que o meu cliente sofra. Ontem, na hora que ele me abraçou, eu falei pra ele, eu só queria ser morando aqui. Eu queria sair dessa obra. Eu falei pra ele. É. E não é eu querer sair da obra porque eu não quero mais ver o cliente ou nada. Não. Porque eu quero ver o cliente feliz. A gente Entregar. faz uma obra pro cliente estar lá, feliz, sonhando com aquilo. Né? Então, assim... Faz parte da sua entrega, do seu trabalho, dar tudo certo. Exatamente. No final, né? E dentro daquele prazo que você estipulou. Mas, infelizmente, a gente vai ter que conviver que coisas a gente não controla. Que não Exatamente. depende da gente, apesar da gente ter uma energia enorme, positiva, para que tudo corra bem. Mas entra outras energias no caminho. É. Hora do cliente, hora do fornecedor, né? E aí você nunca vai entender por que aquela pessoa tá passando por aquilo. E por que você fez parte para passar junto com ela. Exatamente. Tem coisas que nós não vamos entender. Mas foi muito confortante, acredito, ele te dar esse abraço. Foi, o fornecedor também. Até foi engraçado que depois tem um grupo lá de arquitetas amigas, né? A Joyce Checchini Sim, mandou uma fofa. mensagem lá pra mim pedindo um negócio e eu já respondi, pôs no grupo uma dúvida, eu coloquei, respondi. A Mariana, que é do Ateliê 22, escreveu Sim, assim: a quanta Mari. eficiência, Cláudia! Respondeu rápido. Aí eu coloquei pra ela assim: eficiência é só nisso, gente, porque eu não sou eficiente. Aí, pum, desabei falando. Aí a Joyce já escreveu, a Mari já escreveu, a Fabi já escreveu. Eu falei, gente, me senti abraçada pelas meninas, porque a gente passa por isso, todo mundo. Cláudia. E aí eu pensei ontem, depois à noite já... A gente assim, reflete, A né? gente reflete, né? Depois que acabou a noite, eu fiquei olhando pro céu lá da minha casa, que eu sempre olho. Eu olho o amanhecer e o pôr do sol. Nossa, ela Adoro tira isso. umas fotos lindas do sol lá. Eu sempre gosto. É maravilhoso mesmo. Até isso, assim, o amanhecer eu sempre olho. Porque como a minha separação foi traumática, né? A história da minha separação. Quando eu me separei, que meu marido saiu de casa da noite pro dia, eu lembro que eu deitava e falava assim, como eu tava sofrendo muito, eu tava muito triste, eu deitava e falava assim, Deus, não me acorde amanhã. Nossa, Cláudia, que forte. Eu pedia isso. Jura? E aí... Mas não era assim, gente, não é que eu tava querendo morrer nem nada. A única coisa que eu queria é que aquilo passasse, sabe? Sim. Tipo assim, eu queria acordar e aquilo não tá mais acontecendo. Sim, sim. Então não tava tentando me suicidar, não era nada disso. Eu só queria assim, ai, Deus não me acorde amanhã enquanto eu Me tivesse... acorda daqui uma semana, né? Aí eu acordava, né? Tava meus filhos ali, a minha casa, lógico, me reergui, coisa e tal. E aí teve um dia que eu acordei e eu abri a janela e eu falei, Senhor, obrigada por ter me acordado hoje. E hoje Olha. eu agradeço todo dia. Que bom. Então por isso que eu sempre tiro foto do amanhecer, da minha É janela. lindo. Que todo Nossa, dia eu é uma agradeço. vista linda lá, eu né? olho e falo, ai, obrigada, Senhor, por ter me acordado. É. Né? Até num dos livros eu escrevi sobre isso. Que eu coloquei pra Deus, né? Eu falei, obrigada por não ter me atendido. E às vezes a gente pede tanta coisa pra Deus. Ai, mas besterola, né? A gente pede, e quando a gente não é atendido, a gente fica com raiva. É. Mas a gente tem que aprender a falar assim, obrigada, Senhor, por não ter me atendido. A verdade é entregar para ele e pedir só que conduza da melhor forma. E confiar que Exatamente. vai ser. Mas a gente tem esse problema porque nós somos seres humanos, né? E aí depende também do tamanho da sua fé que tá naquele dia. Então assim, e aí eu gosto do amanhecer e do Sim. pôr do sol. Eu gosto Eu de gosto olhar muito e do pôr falar do sol. assim, tá acabando o dia. Né? E a minha filha brinca que eu falo assim, às vezes quando ela fala de algum problema, alguma coisa, eu falo assim, dorme que passa. Ela, mãe, tudo pra você dorme que passa. Eu falo assim, dorme que passa, porque no dia seguinte você tá acordando com outra vibração. Então ontem, quando foi chegando à noite,
Foi engraçado que eu tava chegando à noite assim, e ontem eu fiquei assim, trabalhando em casa, eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, eu queria só trabalhar e chorar, e fazer, e coisa e tal. Até meu cliente mandou uma hora pra mim assim, Cláudia, eu tenho uma boa notícia pra te animar. Até o cliente tava me animando, ele é um fofo. Aí ele falou, tem uma boa notícia pra te animar, vamos entregar tal coisa. Aí eu falei, tá bom, eu fiquei trabalhando. Aí depois quando eu vi assim, o pôr do sol, primeiro agradecer a Deus, né, que tava acabando o dia. Sim. Mas aí eu parei pra pensar, porque às vezes a gente não para pra pensar. Quantas lágrimas foi que eu derramei ontem, que foi por exatamente esse problema, e quantas foram por outros? É igual aquela coisa quando às vezes você tropeça. É um gatilho. É igual às vezes quando você tropeça, né? Que você bate o joelho, aí você chora, mas aí você chora pela dieta que não deu certo, pelo negócio que não sei o quê. Você tá chorando por tudo. Então, assim, aí naquele momento eu pensei assim, é um momento que às vezes as minhas lágrimas ontem foram de várias coisas. E é lágrima de cobrança também. Porque aí você pensa assim, meu Deus, eu devia ter parado pra pensar. Meu Deus, eu devia ter verificado isso aqui. Meu Deus, eu devia ter não sei o quê. Ai, meu Deus, eu tenho que olhar então o projeto do outro. Mas é um chacoalhão. E é bom esse chacoalhão. A gente tá ligado no automático, né? Todos os dias. Exatamente. Foi o que eu senti assim. Até na hora eu escrevi pro meu filho, que ele... Tava no apartamento da namorada ontem, ele mandou uma mensagem, já cheguei aqui e tal, e eu mandei uma mensagem pra ele, aí eu contei o que aconteceu, e eu falei, filho, eu só tô te contando isso, principalmente ele que agora tá no começo da carreira, trabalhando, que eu falei pra te mostrar que eu tenho 32 anos de formada, e eu errei em algo simples. Então isso é bom pra você ver que na nossa carreira vai ser assim, a gente ainda vai errar por uma coisa simples. Mas faz parte por do uma nosso desatenção. Desenvolvimento como ser humano. E é bom pra gente ver, assim, que muitas vezes a gente faz a coisa mecanicamente. Então, a gente acha que a gente não... Juro que se meu erro, assim... lógico, o meu erro vai ter uma consequência. Vai ter que refazer a peça, vai demorar, coisa e tal. Não foi um erro gritante, uma coisa assim. Foi um erro simples. Foi uma desatenção. Eu não verifiquei a medida depois que foi mudada. Esqueci. Você vai esquecer de novo? Vou. Não. Talvez não. Agora, no começo... mas não. vai ser muito menor... Muito menor. As chances de você esquecer. Mas pode ser que aconteça. E quando acontecer de novo, espero que daqui a 32 anos... quando acontecer de novo, daqui a 32 anos, aí eu vou ter a desculpa, né? Porque daqui a 32, gente, tô com 55, eu vou estar com 87, aí vai ter a desculpa. Tadinha, já não tá nem pensando direito. Não vai ser melhor, vai doer menos. Vai doer menos e com toda certeza com 87 eu vou falar pro meu cliente, você contratou essa idosa, tá querendo o quê? Ai, gente! Mas assim, Cláudia, são coisas que servem chacoalhão na vida, né? Então assim, eu acho que a minha vida, assim, chegando hoje... Você já contou quantos projetos você já fez? Já teve essa curiosidade? Não contei, mas sabe uma coisa que eu faço? Que é todo final de ano, eu pego todos os projetos que eu fiz. Os orçamentos que eu fiz. O que foi bom e o que não foi. Tá. Eu ponho umas estrelinhas lá pra mim. O que foi bom fazer, o que não foi. Não que não tenha sido bom, por exemplo, no caso desse cliente. Não tá sendo bom fazer pra ele. Mas assim, quais foram os perrengues que tiveram? Isso é importante, reconhecer pra melhoria contínua, né? Aqui por quê? Faz isso. O que eu não faria mais? Porque, assim, eu falo assim, hoje eu tô chegando numa fase da vida... Teve um dia que eu até falei pro Einar uma vez isso. Que eu falei, que eu me sinto jurássica, que eu falo, sou já arquiteta jurássica. Eu acho que a gente tem que chegar numa fase da vida e começar a treinar a sair de cena. Tá. Eu acho que nós somos como se fosse atores, atrizes. Sim. Você vê a atriz sendo a mocinha da novela. Sim. Depois ela é a mãe da mocinha. Depois ela é a avó da mocinha. Depois ela tem uma participação especial. Regina Duarte. Aparece... veio ela no meu... Fernanda Montenegro. Aparece só um pouquinho na novela pra ser uma pessoa... Mas o cachê aumenta, amiga, na proporção. Mas eu acho que, e na vida, eu acho que a gente tem que se preparar pra sair de cena. Sim. E quando eu falo sair de cena, não é a morte. Não é isso. Sim. Vou morrer trabalhando. Gente, primeiro arquiteto é tudo Oscar Niemeyer. A gente morre com 104, tá, gente? Não fica esperando. Posso falhar com 87, mas até 104 vai estar trabalhando. Isso. Mas é a gente assim, o que eu não faço mais? O que eu me permito não fazer mais? Sim. Né? Tava comentando com o Alex antes, né, Alex? Que eu falei, não faço mais tramitação na prefeitura.
passo para outros profissionais, passo para Joyce, para o Gil. Assim, não faço mais determinada coisa, não quero mais, assim... Até porque, então, o que eu Cláudia, saio de cena? E agora os arquitetos estão se especializando naquilo. Sim. Então, ele com certeza ele vai saber como escrever, aonde falar, o que fazer, porque ele virou especialista. Antigamente também não tinha tanta especialidade, né? Agora também o veterinário, ele é especialista. Como a medicina humana, tem as especialidades. Eu vejo que o ramo de arquitetura também tem alguns arquitetos que estão se especializando. E é legal Exatamente. isso, né? Porque aí cria também o vácuo que a gente fala, o gap ali, para você se focar naquilo que você mais domina. Mas e mais queira te fazer... preenche. Exatamente. Eu sou muito do sentido que a gente tem que fazer o que a gente ama. Ah, aquilo eu não gosto muito. Então dá pro cara, que o cara arrebenta, arrasa. É o cotidiano dele, ele adora fazer aquilo. Porque privilegia o cara, então. Ele vai fazer melhor, mais rápido, com mais eficiência. E tá tudo bem. E tem uma coisa, Carol. Eu acho assim, você tem que buscar o que você mais ama e com consciência do que você mais ama. Sim. Porque tem gente que assim, eu vou procurar o que eu mais amo, mas o que tá no mercado? O que tá vendendo? O que tá fazendo? Não, né? O que teve até uma vez, me convidaram pra um negócio que eu fui. Era daquelas coisas que eu nem sabia direito o que era. Um amigo me convidou, falou, vamos lá, é uma reunião, não sei o quê. Quando eu cheguei, era aquelas reuniões, não sei como é que chama, mas assim, que um indica o outro. É multinível. Vou indicar, não sei o quê. Aí saí de lá, falei, ok, isso aqui não é pra mim, fui embora. A pessoa foi no meu escritório no dia seguinte. Cláudia, você precisa participar disso. Porque todo mundo vai te indicar, todo mundo vai não sei o quê. Você vai ter 8.000 clientes. Eu olhei pra ela e falei, não quero. Aí ela olhou pra mim e falou, como não quer? Eu falei, olha a minha estrutura. Eu não quero. Sim. Não, mas aqui, olha, sua estrutura, seu escritório é grande, você pode pôr mais funcionários, você pode pôr não sei o quê. O meu escritório, eu posso ter lá 4, 5 estagiários. Sim. Você conhece meu escritório? É grande, meu espaço é. Mas eu não quero. Uhum. Aí eu lembro que ela ficou olhando pra mim e falou assim, você não quer crescer? Aí eu olhei pra ela e falei né? assim, qual é o tipo de crescimento que você olha pra mim? É. Então, isso acho que a gente reconhecer. Sim. Tem gente que quer crescer, e não sou contra isso. A pessoa quer crescer, quer ter um escritório maior, quer ter um monte de estagiário, quer ter um monte de... Beleza, eu não quero isso pra mim. Sim. Não é o que eu quero pra mim. Tá certo. Quando eu comecei a falar de imobiliário, e comecei a querer falar de imobiliário, eu fui fazer um curso também, de infoproduto e tudo mais. E a pessoa analisou todos os meus Instagrams lá, tal. Daí ela falou, Cláudia, eu tô vendo aqui o foco. Seria legal você fazer clube do livro, fazer isso, fazer aquilo. Mas mobiliário, eu pesquisei e não tem procura. Então, isso aí era melhor você não fazer. Aí eu olhei pra ela e falei, não tem procura porque não tem. Porque a gente não acha. Pois é. Porque até os livros que eu compro, é difícil a gente achar. Olha só. Porque não tem. As pessoas não falam sobre história de imobiliário. É algo que eu gosto. Então, comecei a fazer os vídeos através das minhas miniaturas. Comecei a fazer... E vou fazer mais vídeos ainda. Então, eu estudo muito sobre imobiliário. É algo que eu gosto. É fora da curva. É fora do... coisa. Mas é algo que eu amo e tô indo atrás. E aí, eu pensando acho que isso é legal. pela parte de você projetar, olha o tanto de conhecimento contratando uma profissional nesse gabarito. No mínimo, vai vir um excelente projeto. Porque entende de pessoa, né? Tem um vasto conhecimento de todo tipo de assunto, porque a Cláudia é uma... Antigamente era Barça, né? Pode ser, porque eu sou jurássica. Olha lá, a Barça. Então, assim, olha o quanto essa mulher estudou, se profissionalizou, porque ela ama isso, né? Porque já é diferente, não fez por obrigação. Ela ama. Imagine o quanto ela vai te entregar contratando. Né? Ela vai saber te ler legal, né? Porque é uma leitura pessoal que fala de pessoas. Ela vai entregar um trabalho maravilhoso e ainda vai acompanhar sua obra, vai trazer coisas novas, porque tem excelentes parceiros. Então, assim, eu falo que é uma arquiteta que ela é completa. É muito legal. Então, mas e mesmo assim, obrigada, amor. Eu digito lá, Cláudia, você arrasa sempre. Mas mesmo assim, a gente também tem que entender que dentro dessa... Eu me sinto completa, que nem você fala. Sim. Obrigada, me sinto completa. Mas vai ter cliente que não vai me querer. E talvez não vá me querer, porque quando olhar... Porque já tive isso, cliente de olhar e eu falo, a minha estrutura sou eu. Sim. E minha equipe é externa, né? Que eu falo assim, são os parceiros, super parceiros que eu tenho. E a pessoa fala assim,
Nossa, mas você não... Mas não tem aqui estagiários, não tem não sei o quê. Ah, eu fui num outro escritório que era grande, tem isso, tem aquilo, já tem a própria equipe, já tem eu não sei o quê. Ok. A gente também tem que entender que a gente não vai agradar todo mundo e que a gente, sem querer, embora eu fale que eu não sou nichada totalmente no mercado, você cria um nicho em relação Mas é o seu àquilo. posicionamento. É o Cláudia. posicionamento. E toda vez que a gente se posiciona, a gente tem os ônus e os bônus. Então, assim, se eu... a partir do momento, como eu falo, eu tenho 7 Instagrams. Você acha que os meus 7 Instagrams vão ser perfeitos? Não. Sim. Com certeza não. Como é que eu vou ser polvo desse jeito? Né? Então, se eu não tenho uma equipe ali grande, eu posso pegar 500 projetos ao mesmo tempo? Não. Não vou dar conta disso. É igual aqui no Artflex, a gente também começou pequeno, né? O Alex, que é a alma do Artflex, é do Alex. Eu vim, aí depois já veio uma projetista, aí montador, assim, a gente já chegou a ter uma equipe bem mais inflada. Mas hoje, a gente, graças a Deus, tem crescido muito. No último ano, a gente cresceu aí meio que exponencialmente, foi... Mas por quê? Porque aí a gente implantou processos. E a gente precisa crescer. Não que, né, precisa crescer absurdamente, não. Mas precisa crescer e tá crescendo por quê? Porque é o reconhecimento. Nossa, a Carol trabalha muito bem, entrega um bom produto e aí vem novos clientes e isso vai, né, organicamente vai crescendo. Mas o que a gente não fazia e faz hoje, também, aqui dentro cada um tem uma função. Então, tem o administrativo, tem a arquiteta que cuida só dos projetos, tem a engenheira que faz só o caderno. Então, a gente também vira especialistas. Sim, né? sim. E eu tenho a estrutura aqui dentro, porque para mim faz diferença ter. Mas se você tem bons profissionais te apoiando no entorno, dá na mesma. Sim. Né? Você tem a equipe dentro ou fora e vai entregar o mesmo resultado, tanto faz por onde veio. Exatamente. Né? E uma Isso coisa, é a importância de uma coisa a que pessoa também perceber também, né? E uma coisa que eu comecei a fazer na minha vida já faz, acho que uns 3 anos. O que eu fazia? Como eu era sozinha, Sim. né? E eu falo pro cliente, eu sou sozinha, mas ninguém constrói nada sozinho. Não, Ninguém na vida fato. constrói. Pessoa que fala assim, eu cheguei até aqui sozinha. Mentira. Não. O porteiro que abriu a porta pra você, o cara, na época que você corria pra pegar o ônibus e o motorista parava no meio da rua pra que Sabia você que você subisse tinha. no ônibus pra você subir. A pessoa que você passou na rua, você derrubou um negócio, a pessoa pegou, foi lá, te cutucou, te entregou. Ninguém constrói nada sozinho. É isso mesmo. Nada. Todas as pessoas te ajudaram pra chegar onde você chegou. É isso Você pode mesmo. não ter tido apoio da família, pode não ter tido apoio de amigo, coisa e tal, mas alguém na vida te apoiou. Muito. Senão, você não constrói nada sozinho, aquela pessoa que realmente não saiu do buraco pra nada. Mas Mesmo aí assim, é porque ela dela. não olhou as oportunidades. Ela que tem. não se desenvolveu. E as pessoas que deram a mão, porque Sim. também tem isso. Sim. Né? Então, e era uma coisa assim, o que para mim, por ser sozinha dentro do escritório, Sim. ia tirar férias, por exemplo. Nossa, pra tirar férias pra mim, não tirava. É. Né? E aí era aquele sufoco. Tinha que deixar tudo pronto pra eu poder sair de férias. Hoje, o que eu faço? Eu contrato a Jéssica, arquiteta, sim. pra É. cobrir as minhas férias. Sim. Né? Aí, até Isso é o quê? É gestão. num curso que eu tava fazendo, que tinha É. arquitetos, outros arquitetos, um curso online, É. uma falou assim pra mim, mas você não tem medo? Eu falei, do quê? Que você contrata ela pra cobrir suas obras e de repente o cliente gostar mais dela? Eu falei, não. Por 2 motivos. Ela é muito minha amiga. Se o cliente gostar muito dela, é porque eu escolhi uma amiga muito, desculpa a palavra, foda. Gente. Muito boa, muito legal. É. Se o cliente gostar mais dela e quiser ficar com ela, é uma opção. Eu acho que assim, o duro é quando as pessoas têm medo de fazer parcerias, de que o outro apareça mais, de que o outro busque. Gente, tô entregando pra Deus. Então, assim, é a mesma coisa que eu sinto. Por exemplo, tem gente que é o que mais acontece hoje. Tem um escritório, tem os estagiários aprendem, eles crescem e montam seus escritórios. Uhum. Às vezes eu vejo algum profissional falar assim, nossa, mas montou o escritório, você viu? Olha o que ele fez comigo. Isso acontece em qualquer lugar. Cabeleireiro, treina o seu pessoal, a pessoa cresceu, se tornou cabeleireiro, abre o seu salão. A auxiliar de dentista vai indo, resolve fazer um curso de faculdade e vai se tornar. Não é gratificante você olhar para uma pessoa depois e falar assim, gente, ela foi minha cria, eu ajudei e olha, do que a pessoa falar assim, também vai sair daqui e não vai conseguir nada na vida. Que é o que a gente vê. Aqui eu adoro e eu torço muito e a gente tá
num processo de capacitação de equipe, em todas as áreas, né? Tanto em vendas e aí desenvolvimento pessoal. A semana passada a gente fez e está fazendo, né, uma vez por mês, dinâmicas, que é qual é o problema apresentado e qual é a solução. E a gente envolve toda a turma. Mas o meu sonho de consumo, de verdade, é o cliente bater aí e falar assim, ó, eu gostaria de falar com a, né, hoje a gente tem a Monique que dá suporte. Eu sou cliente da Monique, eu vim conversar com ela. E tem que acontecer isso. Sim. Eu não quero mais que bate. A Carol tá aí? Não, tem que ter a Carol, o Luizinho, o Zezinho. Isso quer dizer que todo mundo ali tá fazendo o mesmo sentido com a Carol. E o que vai resultar nisso? Só crescer. Exatamente. Porque são várias Carols. E se a Monique sair um dia e abrir uma empresa dela, e mesmo que seja uma empresa concorrente, você fala assim, ela começou comigo. Tudo que ela aprendeu e hoje que ela tá fazendo, aprendeu comigo. Então assim, hoje, que nem a Jéssica que cobre as minhas férias, que é parceiraça. A Jéssica deu aula de SketchUp pra mim. Ela é maravilhosa. Deu aula pra mim também. Então assim, ela é maravilhosa. Ela é mesmo. Né? Até a Jéssica, a gente tem uma ligação muito forte, que é até uma coisa interessante. Teve uma época que... como eu dava aula no meu escritório, eu resolvi anunciar no jornal, no JJ. E eu anunciei, tinha, né, aqueles anúncios pequenininho lá, curso e tal. Modulinho. Exatamente. Modulinho. Olha, eles são mais gráficos que eu, não lembro. E aí, a Cris, que trabalhava na parte de arte gráfica, mandou mensagem, ligou pra mim. Falou, olha, eu tô colocando seu anúncio aqui e eu queria saber desse curso como é que é, porque eu gostaria de fazer. E a editora do jornal, Ana Paula, a Luciana, que é repórter, mas a Simone, elas gostariam de fazer também. Qual é o valor desse curso, se você fosse dar pra 4? Quando ela falou isso, na hora, eu falei, peraí. Eu vou ver a Sueli ainda, né, Museu, que é do jornal, né? Eu falei, consegue uma reunião com a Sueli pra mim? Aí ela falou, por quê? Eu falei, não, deixa eu conseguir uma reunião. De repente, eu vou fazer outro valor pra vocês. Aí eu fui na reunião com a Sueli. A família Museu tinha sido minha vizinha na época que eu morava na Rua do Retiro. Fui lá, conversei com ela. E aí eu expliquei pra ela que eu tava anunciando aquele curso. E eu vi que as repórteres dela e a editora, a moça, queriam fazer. Se ela, em troca de eu dar aula para elas, porque muitas vezes a repórter anotava alguma coisa errada na hora que estava entrevistando, e depois tinha arquiteto que ficava chateado, escreveu errado aquilo, mas ela não é do linguajar dela, né? E se eu desse aula para elas, ou até para quem mais quisesse, se ela conseguisse para mim uma coluna no jornal, na época, no domingo. Lembra? Nossa, era desejável. Era desejada a coluna do domingo. Aí eu falei pra ela, mas eu já levei pra ela pronto. Eu faço um roteiro de reforma. Como reformar sua casa? Falei pra ela, eu preciso de 8 domingos. Cada dia eu vou fazer. Na época, a revista Caras estava saindo aquela coisa de você colecionar uma colher, um negócio. Falei, que nem uma coleção. A minha mãe cada domingo. Me deu, gente, que até hoje. São lindas miniaturas, são lindas. Falei, então assim... Sai todo domingo. Eu preciso de 8 domingos. Ela falou, nossa, 8 domingos é muito, coisa e tal. Eu falei, não, mas eu escrevo. Aí ela topou. E eu dei aula pra elas. Que legal. E eu fiz. E eu falava pra ela, as pessoas vão colecionar. Aí, anos depois, foi que um dia que eu trabalhava com a Marcenaria Conceito, que eu entrei na Conceito, a Jéssica tava trabalhando lá. E eu lembro que quando eu entrei, que o Wellington também apresentou pra Jéssica. E eu lembro que a Jéssica olhou pra mim e falou assim... Eu conheço você. Eu tenho todos os seus recortes guardados. Gente, eu sou sua fã. Que legal. Ela quis fazer designer de interiores porque ela tinha colecionado inspirou o ela. que eu tinha escrito. Olha, que bacana. Então, assim, hoje eu sempre abraço a Jéssica. Eu falo assim, se você era minha fã, hoje eu sou sua fã pela arquiteta que você se formou, que ela é maravilhosa. Ela é mesmo. Então, assim, são coisas que a gente faz na vida que a gente sempre acha assim, Olha será que eu inspirei alguém? Você. Será que, né? assim... Não somos transparentes. Não somos Desde a invisíveis. faculdade, o professor te viu, ela te viu, você percebe? O ciclo. Né? A gente não é invisível. Sempre tem aquele que vai enxergar, e que a gente vai inspirar alguém, que a pessoa vai colecionar. Então, assim... e hoje eu tenho um carinho muito grande, nossa, por essas meninas. Então, eu falo assim, hoje eu tenho as collabs. Então, eu acho que o que, às vezes, que falta de algumas pessoas é parar e pensar assim, como é o escrever a carta, que nem eu escrevi. Sim. Uma carta pra mim, é assim, escreva pra você, ou pense pra você, o que eu quero pra mim. Perfeito, claro. Porque às vezes o que a gente quer pra gente, a gente pensa, eu quero viajar pra Paris, eu quero não sei o quê, eu quero... Não é isso. É lá dentro. É lá dentro. O que eu quero pra mim? Uhum.
entendeu? O que eu quero mais pra mim? Qual é o legado, né? Aquilo que te O que eu deixo pros meus preenche. filhos? O que eu deixo... A riqueza é essa, sabe? Assim, o que eu deixo pra eles de valores? Sim. O que eu deixo pra um amigo que tudo me valor abraça? moral que a gente fala, né? Então, assim, hoje eu olho pro meu escritório, assim, eu vejo todas aquelas minhas miniaturas maravilhosas que eu amo mobiliário. E eu olho pro meu escritório, às vezes eu olho e falo assim, gente, eu podia fazer tanta coisa nesse escritório aqui. Mas tanta coisa. Meu escritório, realmente, quando eu entro, eu vou assim, poderia ter estagiário aqui, poderia ter... Coisa assim, mas o que eu quero pra mim? Isso. Ai, não adianta, gente, eu sou fora da curva. Então, assim, Parabéns. na minha curva não... História linda, não é, cabendo. Leile? Então, assim, História linda, a gente tem que terminar. Infelizmente, já! Aí, ó, Infelizmente. Mendonça. achei que fosse Ai, novela. Mendonça. Primo, faz alguma coisa. É. Mas, seu diretor. mas você vem aqui uma outra Nós vamos ter vez que... falar. porque nós faltou um monte de assunto, gente. Mas é uma história, Fantástico. assim, fantástica. É. Fantástica. Gente, quem me cortou foi o primo rico, Isso porque ele tá aí. ganhando muito dinheiro, ele já tem que ir embora na sua BMW, ele tá fazendo sinal ali atrás, Que falando tem que ir embora. chega dessa parente. Olha, não é assim, não é fácil não dessa ali. família Mendonça, não. Não é fácil. Mas eu vou falar para encerrar. Se tem uma, igual você falou, qual que é a história, né, que você gostaria de escrever e qual é a lição, né, que você poderia escrever também para alguém? Eu acho que você já escreveu. Porque uma lição que você deixou para mim foi de me lembrar assim, cara, olha o quanto a gente é especial. É. E o quanto que às vezes a gente se perde no dia por coisas pequenas. Porque quando a gente não é mais para estar num determinado local, a gente só... É como se eu estivesse dentro do copo e eu não saísse. Mas porque a gente não para olhar para cima, que não cabe mais você aqui dentro. Aham. E aí a gente fica com um montão de dúvidas se isso é real ou não. E é tão bom quando a gente respeita isso. E quando você fala pra mim que essas coisas que você faz é fantástico, porque você soube respeitar cada localidade disso. E cada localidade disso existe um lugar específico que você coloca dentro de você. E você me fazer lembrar disso é tão lindo. Muito obrigada. Ai, que linda. Obrigada. Nossa, falei, E vou te falar é no ar. emocionante. Eu quero te comprometer. Eu quero passar um dia com você no seu escritório. Ai, Sabe por quê? Porque isso aqui não tem preço. Ai, que linda. Pode ir, vai ter bolo. Faça o bolo também. Ai, gente, o bolo dela é maravilhoso. Olha lá, tem Agora, o diretor Eu vou levantou a mão. não, eu vou sozinha. Eu nem vou contar pra ele que dia que eu vou. Gente, eu vou ter que fazer uma dublagem nem aqui pra vou falar contar do meu pra ele. primo. Vai. Oh, meu Deus, eu estava aqui na Artiflex só fazendo um podcast. E o primo querendo encerrar, mas na hora que falou em bolo... Oh, meu Deus, os olhos dele brilharam. E ele até falou assim, pode ficar um pouco mais falando, que a gente não... Ele é vendido por um bolo, gente. Aliás, eu também, tá, gente? Me compra fácil com um cafezinho. Gente, eu sou facinha. Me compra fácil, não é com joias, não é com... Não, pode dar também. Casqueira, carro, essas coisas todas. Mas assim... Tô aceitando. Se me der um bolo, se me der... Não, depende do tipo de bolo, tá, gente? Mas assim, com bastante açúcar, né? Doce. Então, assim, muito obrigada. Muito eu que obrigada, agradeço. porque É uma lição de vida, não é? É muito precioso. Nossa. Isso aqui não tem. Mas eu acho, assim, Paga. que... Muito obrigada pelas palavras. E eu acho, assim... Hoje eu falo que eu sou feliz de entender que eu sou fora da caixa. Mas isso não quer dizer, assim, que é assim... é tão simples. Porque tem coisas que, às vezes, eu vejo... Né? Ontem até comentando com uma coisa com a minha mãe, eu falo assim, que eu falei pra ela, acho que pelo meu lado Ruth e Raquel, e pelo meu lado geminiana, geminiana o que é? Por exemplo, se a gente tiver um grupinho, e aí eu vejo que o grupinho tá saindo sozinha e não tá me chamando, ai, por que não me chamou? Mas se me chamar todo dia, ai, por que me chamou? Então assim, a gente é bipolar, a gente quer tá, então assim, o estar fora da caixa é um aprendizado que eu tenho que fazer todo dia. Que às vezes eu olho algumas coisas e falo, poxa, eu podia estar fazendo isso, né? Tá todo mundo fazendo isso? Eu podia estar fazendo. É legal. Acho que eu vou fazer. Eu não quero fazer aquilo. Mas assim, e por que eu tenho que fazer? Então assim, eu fico me questionando muito e buscando esse equilíbrio dentro de mim. Então assim, hoje eu me aceito como sou. Você tem 7 Instagrams, eu acho que você tem que tirar todos e ter um só.
Desculpa, não vou tirar. Ah, mas você Perfeito. devia fazer mais perfeito, você devia fazer seus vídeos mais não sei o quê. Você devia postar na segunda tal coisa, na terça tal coisa. Isso não serve pra mim. Eu entendi que não serve pra mim. Eu não me encaixo nisso. Se eu começar a fazer a regrinha básica ou a regrinha certinha, e não tô falando que quem não faz isso não é perfeito, é perfeito. Vejo pessoas assim que fazem maravilhosamente bem, mas eu não consigo. E aí, se eu tiver que me encaixar, eu vou ficar triste. Então, a vida é feita disso. Fantástico. Né? Então Bom, a gente tem que terminar. Também quero agradecer você, Cláudia, Obrigada, e meus todos amores. esses anos de Obrigado, amizade, cumplicidade. Você já me ensinou muito na vida. E assim, eu gosto de você. Eu já cansei de falar que eu te amo. E é de verdade. Você faz muito sentido. Você me ensina muito. Várias vezes que você veio aqui, a gente ficou conversando. Foi confidente. E várias coisas já me falou, Carol, tá tudo bem. O problema não é com você. O problema tá no outro. Você também já me ensinou várias lições. Então, assim, quero que você continue sendo luz. Eu sempre escrevo isso pra você. Todos nós né? somos, gente. Falo, Cláudia, você é luz no nosso caminho. Então, continue sendo essa pessoa feliz. Que traz coisa gostosa pra gente, né? Esse conforto, esse amor. E parabéns por ser quem você é. Ai, obrigada, E a gente. Artflex tá aqui pra te agradecer. Só chorei ontem, vou chorar hoje. Né? Amei. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Ai, Alex, fofo. Eu não falei muito, que eu tava começando a falar, eu tossia. Tossia. Então é melhor ficar quieto. Mas que conteúdo, né? Maravilhoso. A gente só agradece. E prestigia a gente, né? Cláudia, deixa sua... Não precisa deixar os sets do Instagram. Vai estar nas descrições, eu vou colocar os sete. Vamos pôr os sets, mas, gente... Eu mandei, acho que pra vocês, 5 Instagrams, porque um é o pessoal e o outro é o Arquimulti. Quando eu fiz o Arq BBB, esse aí eu dei uma parada. Sim. Depois eu... Mas o principal vai é a tá lá. arquitetura, né? É a arquitetura. Sim. Ele vai estar lá. E aí vocês entrem, curtam. Se vocês não acharem, me mandam um WhatsApp que eu passo pra vocês o contato da Cláudia, que é um ser surreal. E mais uma vez a gente agradece por vocês estar com nós e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.